Hoje teremos a aula do professor Fialho. Então a gente já fica feliz porque ele está aqui conosco, né? E o tema será tormentos voluntários e infelicidade real, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Esse capítulo 5 ele é voltado para as vicissitudes, os sofrimentos da humanidade, que nós estamos numa terra de provas e expiações. Então esse capítulo 5 é o mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo e trata exatamente do sofrimento da humanidade. Todos passam, todos, em todas as condições sociais, todos passam por esse sofrimento, pelas vicissitudes, para a gente ver, né, que não tem ninguém na Terra que diga assim, eu vivo a total felicidade. Sempre há uma mescla, né? Então vamos chamar Maria vai fazer a prece de abertura, farei a leitura do Evangelho e passaremos a palavra a Fialho. Com esta oração, a oração que Jesus nos ensinou, nós damos por aberto nossos trabalhos, nossos estudos, e com certeza o irmão Fialho trouxe para nós um trabalho em cima de um tema maravilhoso, forte, e a gente fará a leitura, faremos uma leitura bem resumida, e passaremos a palavra a Fialho, para que ele possa expor o trabalho que ele preparou para nós. Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus capítulo 5. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6. Aí agora vem a parte mais forte, né? Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Lucas capítulo 6. Então, com essa leitura, vou passar a palavra para Fialho, que Deus o abençoe e a todos nós, assim seja. Caríssimas irmãs, caríssimas irmãs, agradeço mais uma vez o convite da casa, já me sinto amigo. As palavras de Gilson me alçaram a condição de professor,
mas ainda estamos aquém dessa situação. Estamos aqui refletindo, buscando refletir acerca do Evangelho de Cristo sobre a ótica da doutrina espírita. Essa doutrina que, como o próprio Cristo colocou, vem nesse momento, nesses tempos, como consoladora, trazendo esse consolo aos nossos corações, jogando luz em todos os campos da vida, para que nós outros, que ora temos a grande oportunidade de vivenciarmos experiências num corpo de carne, possamos entender melhor os contextos, possamos entender melhor o que acontece conosco, possamos entender a melhor tanto significado, como, por exemplo, o da felicidade, o significado mais profundo do que nós chamamos de infelicidade, o que nós agregamos na nossa vida que compromete essa nossa felicidade, que na verdade é passageira, e nós, na nossa condição, fazemos a leitura como se ela fosse uma felicidade perene, como se as coisas que nos trazem alegrias hoje fossem aquelas verdadeiras que fossem realçar a felicidade do Espírito. Como foi lido na mensagem inicial, no capítulo 5, está contido as palavras de Jesus no Sermão do Monte, né? No Sermão das Bem-aventuranças. Ele fala, né? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome, sede de justiça, bem-aventurados que sofrem perseguição por amor a essa justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome, sois felizes vós que choreis, agora porque rireis adiante. E ele faz um lembrete, né? Ele dá ali uma advertência, mas ai de vós ricos, mas ai de vós agora que tem facilidade na terra. Mas isso não é de uma forma geral, não é de uma forma absoluta, é de uma forma geral. Porque nós sabemos que, com a condição humana, desde aquela época, aqueles que se colocam num patamar mais evoluído em termos materiais, ele faz uma leitura diferenciada daquilo que é verdadeiro. Ele confunde o ter com o ser, por exemplo. E aí, né, a gente vê as pessoas valorizar demais suas posses, valorizar demais os seus títulos, valorizarem demais aquilo que lhe alça como status na terra. Infelizmente, a gente vê essas pessoas olhar para outras e achar que estas outras são menores. Às vezes a gente se sente menosprezado, né? Às vezes por estar com a roupa diferenciada, às vezes por estar num contexto, em alguma ação diferenciada. Aqueles outros que se acham, e isso é independente de poder aquisitivo, porque tem pessoas que têm um poder aquisitivo inferior e são extremamente orgulhosos, apontando aí, né, mais uma vez, a reencarnação, que vieram na condição de refazer, na condição de entender e ainda não o fazem. Nós vemos pedintes que têm um orgulho que você vai ajudar e ele não aceita, por exemplo, né? E aí, a doutrina espírita, ela se coloca de forma muito ampla, mas para que nós outros possamos enxergá-la de forma muito particular. Porque o meu espiritismo não serve para vocês. É interessante isso, né? Como que eu posso dizer isso? Porque não é o meu espiritismo. Aqui, nesse ambiente aqui, temos vários mundos, várias individualidades. Então, o espiritismo, ele se fundamenta em duas questões que eu acho importantes. A primeira dela é o movimento espírita, que é feito por nós outros imperfeitos. E a outra, mais profunda, digamos até santa, que é a doutrina espírita, que é essa sim que nós buscamos com as nossas dificuldades, tentar acertar, tentar se encaminhar nela, para poder chegar a essas questões de bem-aventurança, de felicidade, mas a felicidade de plenitude, a felicidade real,
não essa que a gente vivencia no mundo. Por isso que eu digo que o meu espiritismo não serve para vocês, porque é o espiritismo que eu quero impor, não é o verdadeiro, não é o real. Tem uma passagem num capítulo do livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, em que Alexandre fala a respeito das teorias. Alexandre, o mentor espiritual de André Luiz, ele fala a respeito das teorias. Diz que a razão vem sendo cada vez mais fortemente aceitada e trabalhada, né, no nosso mundo, nesse mundo material. Só que as pessoas estão esquecendo que essa razão tem que ser iluminada pela divindade. E a gente vê as pessoas fazendo uso das palavras, colocando o seu saber, os seus títulos, como se fosse eu falando daqui para aí. E na verdade não é. Na verdade, o primeiro que tem que ser alcançado pelas reflexões é aquele que está comentando. Porque antes de falar aqui, de repetir, a gente faz um estudo, a gente faz uma preparação, a gente começa a ter que refletir no tema. E quando a gente chega aqui, ainda pela nossa pequenez, de uma forma geral, ainda somos auxiliados pelas influências da espiritualidade maior que dirige isso aqui. Não possamos nós querer que nós somos o centro da atenção, que nós somos modelo para ninguém, porque o modelo é Cristo. E às vezes, nesse nosso caminhar, nós vamos nos robustecendo na vaidade, no orgulho e no egoísmo. E a gente vai se alçando nesses aspectos e termina se perdendo. Porque nós outros ainda precisamos trabalhar a questão primária de Cristo, que é a humildade. Quando a gente fala da humildade de Cristo, por exemplo, vem à minha mente o entendimento que Cristo ele não só foi humilde na passagem dele na terra. Nós imaginemos um espírito que já era perfeito na criação do mundo, né, se condensar, se embrutecer e vir ter junto a nós outros pequenos, desde aquela época, para nos exemplificar. Veja que grandeza. E isso a gente, na maioria das vezes, ignoramos. Então a gente foi buscar, né, o sinônimo de bem-aventurança em 3 aspectos. O sinônimo pelo dicionário Aurélio, que quer dizer suprema felicidade, só é alcançável pelos santos e justos do céu junto a Deus. Seria a beatitude, seria a glória. Então, bem-aventurado era aquele que alcançou a beatitude. Nós podemos ver na outra vertente da filosofia grega, que diz que felicidade é o fim último e supremo bem do homem. É o que constitui o nosso verdadeiro sentido na vida. Então, de uma forma geral, obviamente, pela filosofia grega, você ser feliz era a finalidade na Terra. Então, se eu conseguir ser feliz na Terra, eu tenho alcançado nosso objetivo. Eu tenho alcançado o meu objetivo. Agora, em hebraico, felicidade tem um sentido muito especial. O termo em hebraico tem um sentido muito especial, que dá o sinônimo de em marcha. Ou seja, você ser feliz é você estar em marcha. Você ser feliz é você estar progredindo. Então nós poderíamos ver, né, essa assertiva de Jesus: bem-aventurados que choram, como avante os que choram, pois serão consolados. Fica até mais fácil do nosso entendimento. E infelicidade é estar parado, estar estacionado, imóvel, sobre imagens, sobre sintomas, sobre memória. O que é a nostalgia? A nostalgia é você se fixar, você estacionar numa imagem do passado, aquela nostalgia. E as vertentes do mundo material vêm trazendo a gente para esse tipo de sofrimento, né? Tem uma cultura aí que um aspecto cultural da música em especial, mas que traz todo um contexto que chama a tal da sofrência. É uma coisa muito pejorativa isso. A gente se reúne, nós humanos, a gente não, porque eu tenho certeza que nós não fazemos parte desse rol, mas os humanos se reúnem para beber e reclamar de uma coisa que se foi,
colocado de uma forma grosseira, né? Traição, não sei o quê. Então veja a condição. E isso já começa a ser um tormento voluntário, porque tem gente que vivencia uma semana intensa de dor, esperando para que chegue a sexta-feira para ele ir para a sofrência. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa, o camarada que está buscando um objetivo desse na vida, ele vai se sentir muito tranquilo nas zonas umbralinas, por exemplo, porque ele vai ter uma sofrência tranquila lá, uma passagem relativamente já feita aqui, né, a estadia, já feitos os estágios. Mas não é isso que nós queremos. A doutrina espírita, ela nos promove, ela nos traz as bases necessárias através do conhecimento para que a gente busque essa felicidade. A felicidade, vista de uma maneira geral por alguns, pode significar termos uma vida confortável. Então, eu tenho uma vida confortável, eu tenho ali, eu não tenho preocupações financeiras, eu sou feliz. Mas aí a gente vê alguns ricos que não são felizes. Então, fugiu a característica, né? A presença dos meus familiares, dos meus amigos, é que me traz felicidade. Quando a gente é jovem, a gente quer estar rodeado de amigo, quer estar rodeado de parente. Mas, quando a gente pensa em amigos e parentes, muitas das vezes temos alguns transtornos. Porque temos aqueles parentes que são meio difíceis de convivência, de entendimento. Né? Na mídia comum aí, até em termos jocoso, a sogra, por exemplo, eu não tenho nada contra a minha sogra, mas a sogra, né? Os cunhados, etc, etc, etc. E os amigos? Os amigos que se reúnem em torno da bebedeira, que se reúnem em torno do prazer. Quando você adoece, por exemplo, você vai conseguir enxergar os seus verdadeiros amigos. Então, estar rodeado por parentes e amigos também é falsa ideia. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver um grande amor. Aquela pessoa que vai compartilhar comigo, que vai dividir comigo todos os meus momentos de alegria e de dor. Nem assim acontece, porque fazemos escolhas erradas. Fazemos escolhas pautadas em objetivos, né, próprios nossos. Muitas das vezes até alicerçado pura e simplesmente pelo físico, pela ganância. Tem-se a dificuldade em vez da alegria, tem-se a dor em vez da alegria. A saúde, né? Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver a saúde. Mas será que nós estamos prontos para ter saúde? Qual é a finalidade, qual é a lição primordial que a doença nos traz? Será que a gente não tem que refletir com muito cuidado acerca disso? Porque na saúde é que nós nos canalizamos para Deus e que nós enxergamos a nossa fragilidade. Desculpe, na doença é que nós canalizamos para Deus e enxergamos a nossa fragilidade. E aí nós conseguimos nos encontrar de alguma forma, mesmo que impulsionados pela dor. Porque muitos de nós, quando têm a saúde plena, terminam negligenciando, termina jogando fora essa oportunidade, termina se desencaminhando. Então devemos ter muito cuidado quando entendemos os significados de felicidade, as ilusões do dinheiro, das posses materiais, os impérios financeiros. Muitas das pessoas trabalham para alcançar um império financeiro, sem entender que estão se tornando escravos daquilo. Empresários que passam a vida inteira trabalhando 15 horas por dia, 20 horas por dia, dormindo 3 horas, finalidade primeira da vida dele é lucro. Lembra até uma história de um grande empresário que acordou uma noite, uma manhã, no seu cotidiano de semana e achou-se atrasado. Levantou-se, a sua esposa veio atendê-lo, ele mal balbuciou algumas palavras, passou na mesa de café que estava arrumada, pegou um pedaço de pão, já ligou para o motorista que estava descendo, porque afinal de contas naquele dia teria uma reunião muito importante para a sua empresa. Dentro do carro ele abriu as pastas, começou a ver as pautas daquilo que aconteceria no dia.
desceu do carro num grande prédio onde era situada a sua empresa, esperou o elevador, não deu tempo, ele subiu a escada pulando de 2 em 2 degraus, chegou na secretária, pediu-lhes alguns documentos e disse que não queria ser interrompido para preparar-se para aquela reunião. Nesse momento, a sua filha liga, ele atende. Era aniversário do seu netinho. Ele disse que não podia, porque logo depois do almoço, ela convidando para ele almoçar, logo depois do almoço ele não podia ir para este almoço, porque logo depois tinha essa tal reunião. Mais uma vez acionou a secretária, perto da hora do almoço, pediu para ela providenciasse um sanduíche, um cachorro-quente, algo que ele pudesse comer rapidamente com a latinha de refrigerante. E assim o fez, enquanto consultava pela última vez a documentação pertinente à reunião. Deu o horário, ele desceu, mandou acionar o motorista, este sim tinha saído para almoçar. Então, mais uma vez, ele desceu apressado e resolveu ele mesmo ir dirigindo. Quando ele abriu a porta, sentou, afivelou o cinto, a vista escureceu. Ele já começou a ver as coisas trêmulas, escurecida. Naquele momento passava na sua frente toda a sua vida, desde pequeno até o momento atual. Toda a confusão, toda a briga, todo o esforço, todo o empenho para construir aquele grande império, agora se transformava no medo. Ele olhava, já não conseguia enxergar o teto, já não conseguia enxergar as pilastras que circundavam o carro. E aí ele pensou, por que mesmo tive que me acordar apressado? Por que mesmo não estive para tomar o café com a minha esposa? Por que mesmo não tive oportunidade de almoçar com a minha filha? Era tarde. Assim ele passou para o plano espiritual. Então, o objetivo de vida dele tinha se encerrado daquela forma. Então, são essas pessoas que se tornam escravos do seu império. E se você perguntasse, talvez ele dissesse que vivenciava uma vida plena de felicidade. E às vezes não é bem assim. Muitas pessoas se dizem felizes, muitas pessoas, aliás, vivem verdadeiramente felizes, por incrível que pareça, morando em casas singelas e tendo a vida financeira limitada. Isso não quer dizer que nós não nos esforcemos para adquirir o material. Não é isso. É onde nós estamos colocando o nosso coração. Porque Jesus, ele diz que onde está o seu coração, está o seu tesouro. É comum a gente ter contato com irmãos que partiram, saíram das vestes físicas, mas não conseguiram se desvincular da materialidade, inclusive do próprio corpo. Aqueles que têm esse apego extremado pelo corpo. Existem pessoas que, se pudessem, namorariam consigo próprio. Quer ver coisa? Vá na academia de ginástica, né? Tem umas pessoas que vão fazer atividade física não para ter um corpo saudável, mas para ganhar alguns milímetros a mais. Outro se entrega à transformação física, não por necessidade, mas porque querem ter uma boca assim, um olho assado, né? Querem ter menos barriga, querem ter mais perna, e assim sucessivamente. Não é o fazer, é a finalidade pela qual se faz, né? Obviamente as cirurgias plásticas em alguns casos são necessárias, mas em outros casos não são. E as pessoas se submetem a isso acreditando que vai ter os lábios da Angelina Jolie, porque a Angelina Jolie tem uma boca muito bonita e se eu tiver os lábios de Angelina Jolie, eu vou trazer para mim a vida dela, o sucesso dela. Em 2012 foi feita uma pesquisa pela União Mundial de Saúde que apontava isso, né? Que era a segunda cirurgia plástica mais feita no mundo. Mas não era porque as pessoas queriam só a boca de Angelina Jolie, também queriam o esposo. Porque a Angelina Jolie era casada com Brad Pitt. Então, se eu conseguisse fazer a minha boca igual a Angelina Jolie, eu ia ter tudo. É uma fantasia.
É uma loucura. Até mesmo porque a Angelina Jolie hoje se encontra separada do marido. Então, já caiu em partes ali o objetivo. Como é que essas pessoas que modificaram a boca em busca disso estão agora, né? E daí a gente aponta isso, e o Evangelho também, no item 23 desse capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, fala sobre os tormentos voluntários. Todos nós buscamos a felicidade, é verdade. Nós gostaríamos que fôssemos felizes, mas temos que entender que nesse mundo não há felicidade plena, há felicidade relativa. E muitas das vezes nós apontamos os nossos esforços para buscar as alegrias plenas e deixamos de lado essa busca da verdadeira felicidade, que é a felicidade que o Espírito pode alcançar em termos de vivência, de equilíbrio, né? De busca interior, porque é uma construção do Espírito, a felicidade. E se é uma construção, temos que nos empenhar para construir verdadeiramente. E aí, muitas das vezes, para alcançar essa felicidade, a gente volta os focos para os prazeres materiais. Nós nos condicionamos às coisas perecíveis. Por exemplo, a minha felicidade está em comprar tal carro. Quando eu consigo alcançar este carro, eu vejo, isso aconteceu comigo quando eu era muito jovem, eu tinha o sonho de ter um carro, acostumado a dirigir carroça, carro de boi, coisas que hoje valham. Aí consegui arrumar um emprego, comecei a ganhar melhor e comprei um carro. Carrão na época. Aí, por força do meu trabalho, eu fui transferido para o Paraná, recebi um dinheiro por essa transferência, consegui manter o carro 2 meses. No segundo mês eu não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro, deixava o carro na garagem e a pé. E eu vi que a minha felicidade tinha saído de foco, porque aquilo que era a minha felicidade passou a ser um enorme problema. E é assim que muitas das vezes nós colocamos nossa felicidade nas coisas perecíveis, nas coisas que não são reais. Questão 922 do livro dos Espíritos, Kardec afirma: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Então, é uma felicidade relativa. O que é bom para um, o que traz felicidade para um, não traz felicidade para o outro. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Muitas vezes é assim: para eu ser feliz, alguém tem que ser desgraçado. A gente vê as pessoas que não têm muito senso moral e que lida com comércio. Muitas das vezes o lucro dele está na desgraça do outro. Se você vai trocar alguma coisa, você quer sempre ter o maior lucro. E às vezes as pessoas até escondem defeitos daquilo que está vendendo, e a outra só vai saber quando tem comprado. E aí vem a formulação da pergunta em si. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum, ou seja, que é igual para todos os homens? E os Espíritos respondem: com relação à vida material, a posse do necessário. E o que é o necessário? Aí, quem poderá responder essa pergunta? Porque o meu necessário se modifica a partir do momento que eu tenho as ditas oportunidades. Vai se aprofundando cada vez mais as minhas necessidades. Nós criamos, muitas das vezes, essa questão do necessário. Para que serve um telefone celular? Para que você possa... Antigamente o telefone servia só para falar, né? Mas agora é para falar e acessar a internet. Aí a gente precisa do telefone que fala e acessa a internet. Ok, consegui. Mas aí surgiu um modelo novo amanhã. Então, aquele que eu tenho já deixou de ser a minha necessidade básica, porque a necessidade básica passa a ser o mais avançado. Não muda nada, vai mudar um aplicativo ou outro ali, mas o que você conseguir fazer com o anterior, aí tudo bem. Enquanto você pode fazer isso numa questão de equilíbrio, está certo, até que nós entendemos. Mas quando isso passa para a questão doentia, que você tem que ir para os Estados Unidos
para a loja de fábrica, para ser o primeiro a pegar na fila, ou se você não conseguir, você vai ser frustrado, vai trazer dificuldades. Esse é um tormento que você está fazendo como aquisição para a sua vida. Não dorme, não se preocupa em demasia. Então, aposto necessário, nesse exemplo do celular, é apenas um. Mas tem tantas outras coisas que a gente vai, sem querer, acumulando, trazendo para o nosso psiquismo as doenças psicossomáticas. São essas aquisições daquilo que seria necessário, que vai crescendo, que vai crescendo, que vai crescendo. Por força da profissão, me mudei algumas vezes. E a gente vê, quando se muda, como a gente peca nesse aspecto. Porque a sua mudança é basicamente 2 caminhões de supérfluo e 1 caminhão do que realmente você utiliza. A gente vai pegando coisa para a gente, vai, né? E especificamente nós homens, quando vamos ficando mais velhos, a gente vai passando pela rua, acha uma mola que pode ser que seja utilizada, acha um pedaço de parafuso, acha um pedaço de borracha. As minhas gavetas são tudo cheias de borracha velha, de mola, ferramenta que eu nunca usei na minha vida, mas eu vou comprar, possa ser que um dia eu precise. A gente vai acumulando essas coisas. Agora vá dar fim aquilo ali. Não, porque a mulher joga fora. Mas cadê? O quê? Não é que servia para alguma coisa? Não sei, você usou quando? Olha, se você passa 1 ano sem utilizar alguma coisa, é porque aquilo não tem serventia para você. Na verdade, se eu guardo mais de 1 ano, nunca precisei, estou juntando para quê? E com relação à vida moral, a consciência tranquila, na complementação da resposta. E a fé no futuro, você tem a consciência tranquila. E a consciência é questão de foro íntimo de cada um. Não tem como eu julgar o outro. Nossa consciência, ela já é esse sinal de alerta, onde está contido os códigos, a lei e todos os códigos divinos. Às vezes, a consciência pesada não é por algo grave que você fez, mas é, por exemplo, por um desagravo a alguém que você cometeu ali na hora de cabeça quente. E uma pessoa, muitas das vezes, e a maioria das vezes, cara para você. A tal ponto da gente sentir vergonha de pedir desculpa. A gente faz de conta que esquece, e aquela pessoa, muitas das vezes, tão benevolente, realmente esquece, deixa para lá, perdoa. Mas a gente ainda fica ali, ó, aquela coisa. E isso é bom, porque já é o despertar da consciência. A gente já começa a pensar um pouco mais. Eu cito sempre a questão do papel jogado no chão. Quando a gente não tem consciência, a gente baixa o vidro do nosso carro e joga o copo descartável. Quando você começa a desenvolver um pouco mais a consciência, você vai na rua chupando uma bala, você joga, 3 passos depois você se lembra. Aí você volta e pega. E bota no bolso ou procura uma lixeira qualquer para colocar. É um índice. E a nossa consciência, graças a Deus, vem evoluindo, apesar do apontamento, da negatividade das coisas desse mundo. Que é assim, quando faz uma coisa errada, dá-se manchetes. Quando faz uma grande obra boa, ninguém comenta. E a fé no futuro, acreditar que nós temos um futuro, que nós somos herdeiros de Deus, que nós estamos para trabalhar nossa evolução, consequentemente para sermos felizes. Ao invés de procurar nossa paz no coração, muitas vezes a gente se deixa levar pela ambição e procura essa felicidade no caminho contrário, naquilo que pode nos agitar, que pode nos perturbar. E parece que a gente cria propositadamente esses tormentos, que deveria nós outros evitá-los, porque são coisas simples. As preocupações do dia a dia, o que é preocupação? Ocupar-se antes do acontecimento. São tormentos, e a gente vê aí uma grande gama de espíritos acometidos de crises de ansiedade. Todos nós, em maior ou menor grau de intensidade, vivemos o dia de amanhã.
até mesmo numa patologia de ansiosidade. O que é que vai acontecer amanhã? O que é que vai acontecer amanhã? E esquecemos de vivenciar o hoje. E como é uma criação, felicidade, é uma construção, felicidade, nós temos que vivenciar o hoje, o agora. Esse momento em que nós estamos aqui refletindo acerca desse tema é importantíssimo para nós outros, porque não estamos só pura e simplesmente refletindo sobre isso. Aqui, nesse momento, os espíritos amigos está cada um trabalhando conosco individualmente através das nossas telas mentais que são abertas pelos nossos pensamentos. Momento ímpar, onde nós focamos a sintonia com esses benfeitores, projetando os nossos pensamentos para Jesus Cristo, para Deus. Obviamente, nesse escalonamento de espíritos que trabalham na sua seara. Veja que importante. Aqui, nesse momento, tantos outros irmãos estão sendo acolhidos. Irmãos desencarnados, que se vinculam a nós por afinidades. Veja o que está acontecendo nesse momento. É um momento de felicidade. Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, fala que uma das razões dominantes para a presença da infelicidade é a ambição desmedida. Essa ambição desmedida faz com que o ser confunda o ter com o ser. Então, se eu tenho, eu sou. Se eu não tenho, eu não sou. O poder com o realizar-se. Aquilo que eu posso ter é a minha realização. Mas é muito fácil você se realizar com dinheiro. Eu quero ver você se realizar plenamente. No campo moral, no campo espiritual, voltado para as ações próprias, voltado para a caridade, voltado para essa construção de felicidade real. E tem outros ingredientes que é citado nesse capítulo, que traz grandes tormentos, que é a inveja e o ciúme. Esses dois excitados pelo desejo. O desejo de ter o que o outro tem, e eles não possuem. A questão não só da inveja, mas especificamente a questão do ciúme tem destruído muitas histórias, tem trazido muito sofrimento à Terra, tem comprometido a caminhada de espíritos que se comprometeram em certo momento se unir e reparar, e aprender, e arrumar juntos. É um tormento voluntário, cria-se imagem, cria-se situação, loucura, onde você transforma o seu amor numa posse. E o verdadeiro amor é aquele que liberta, já dizia o poeta. Para a pessoa me amar, ela tem que me deixar livre para que eu possa viver. Precisamos caminhar juntos. E a gente vê a loucura acontecendo, o entendimento de que não é minha, não é mais de ninguém. A gente vê as manchetes policiais todos os dias, principalmente nos crimes contra a mulher. Não dá para entender esse mundo que nós vivemos se a gente olhar pura e simplesmente com foco no presente. A gente tem que fazer essa analogia que a doutrina espírita traz, mostrando que isso são causas do passado, mas que nós temos que fazer uma projeção para o futuro. Esse futuro próximo do hoje, já nessa construção de felicidade, mas com amplitude maior para o amanhã. Porque muitas das vezes, com essa loucura da inveja, do ciúme, do desejo de posse, nós somos insensatos. Em maior ou menor intensidade, nem nos lembramos que amanhã nós podemos ter que deixar todas essas futilidades que, por exemplo, a cobiça nos envenena o coração e faz com que nós vejamos aquela posse como felicidade. Joana de Ângeles, nesse livrinho aqui, Vida Feliz, na sua mensagem 179, ela fala a respeito da cobiça. A cobiça dos bens alheios é um mal que se generaliza.
Lentamente as pessoas se apresentam insatisfeitas, cobiçando os pertences que não possuem e de que não tem real necessidade. Se cada um bastasse com os recursos que dispõe, a vida se tornaria mais rica de beleza e de experiência. Se contentar com o que nós somos, com o que nós temos, com as nossas possibilidades, com as faltas de oportunidades, que muitas das vezes para a gente é um sofrimento, mas terminam nos fortalecendo como indivíduos para enfrentar essas dificuldades, porque nós temos a tendência a permanecermos em zona de conforto. Continua ela, há uma falsa proposta de felicidade muito propalada nesses dias, que chamamos de posse mesmista. É a mesma coisa, você feliz se eu tiver a mesma coisa que o outro tem. E nós não somos seres criados em séries. O que nos faz rico é justamente a diversidade. Uns brancos, uns negros, um alto, outro baixo, um careca, outro cabeludo, um bonito, um feio, dependendo do aspecto que se veja, porque tudo isso é muito relativo. O que é a beleza? Alguma coisa que passa. A beleza verdadeira é do espírito. Tem tanta gente que é linda. Você vê exposto em capas de revista, na internet, e hoje mais com esse negócio do computador, né? Você fica, às vezes as pessoas botam umas fotos que você fala, não, mas não sou eu não dá para reconhecer não. Photoshop, né? Cria verdadeiros milagres, né? Mas você vai conhecer com a pessoa, ela é extremamente feia. Não tem conteúdo nenhum. Então, a gente tem que ter cuidado, como Joana disse, com essas posses mesmistas. Todo mundo deseja as mesmas coisas, continua ela, que o próximo possui. E a imitação das fantasias e quimeras produzidas pela imaginação passou a ser a meta a alcançar-se. Quem não consegue o mesmismo considera-se rejeitado e infeliz, porque criou uma fantasia que só vai ser feliz, só vai ser aceito se for daquela forma. E quando nós sabemos nos contentar com o que temos, quando a gente vê sem inveja as coisas que os outros possuem, quando a gente procura não parecer mais do que somos, isso é uma felicidade, porque traz para nós outros tranquilidade diante das dificuldades, porque a gente começa a ter mais esse contato com a terra, olhar mais para o chão, que é de onde verdadeiramente estamos mais próximos. Nós estamos mais próximos da terra do que da angelitude. Nós precisamos ter os nossos dois pezinhos plantados no chão, entender que o outro é o nosso irmão, e muitas vezes muito melhor do que nós em condições morais e espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo tem a mensagem da rainha de Ávre, que ela encontrou lá pessoas do seu reino que ela achava que era muito subordinado, numa situação muito superior a dela. Então, essas pessoas que se comportam dessa forma, que já tem esse entendimento, que já procura contentar-se com o que tem, ele não cria essas necessidades ilusórias. E aí isso traz a calma para nós outros vivenciarmos a dificuldade do dia a dia. Ajuda-nos a vencer as ansiedades. Quanto mais eu sou calmo, mais eu trabalho o que está por acontecer. Eu não vivencio o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã. Será que vai dar certo? Será que não vai? E é engraçado essas necessidades ilusórias. Quando a gente começa a analisar as coisas que acontecem em torno da gente, né, as redes sociais, por exemplo, ela traz essa ilusão de nós nos colocarmos como indivíduos diferentes do que somos. Fomos comprar uma roupa há algum tempo atrás e a moça da loja estava dizendo que outras moças vão lá, pegam um monte de vestido no provador e tira foto e bota na internet, no Face, para dizer que aquela roupa é dela. Meu Deus. Agora, eu não posso julgar, porque eu tive uma infância extremamente pobre. E meu pai, me permitam, aqui não estou querendo me colocar como exemplo para ninguém, é só dividir com vocês uma experiência. Meu pai era administrador de fazenda, ele vivia perambulando de fazenda em fazenda. Quando ele arrumava a fazenda todinha, o
dono da fazenda demitia ele e contratava alguém que podia pagar metade do preço só para manter. Então a gente vivia nessa peleja. E aí eu trabalhava na roça, então eu tinha as mãos calejadas. E aí quando eu ia para uma cidade do interior, para uma festinha na cidade do interior, quando tinha a possibilidade, o dia que antecedia a festa, era para ralar uma pedrinha, afinando os calos da mão, dos pés, para ter a mão fina, né? Para dizer que trabalhava na caneta. Chegava na cidade, né? Tinha um certo sucesso, né? Você faz o quê? Meu pai é fazendeiro. Fazendeiro de quê? Essa farsa não durava meia hora, porque uma pessoa que conversava comigo sabia que eu não tinha a contextualização da pessoa de posse. Pela vestimenta, pela cultura, por tudo. Ou seja, eu me enganava. E além do mais, tinha uma coisa que era assim, extremamente comprometedora, que era o tal de tomar uma bicada para ter coragem para ir falar com a moça. Se arrependimento matasse, meus amigos, eu já estava desencarnado há alguns anos. São essas ilusões, esses tormentos que a gente cria, né? A gente compra alguma coisa que nós não precisamos porque passamos numa loja e vimos uma promoção. Fui no shopping numa promoção. Aí eu vou comprar porque eu mereço. É um tormento voluntário. Divide em 24 prestações no cartão. Quando paga a segunda, já não gosta mais daquele troço lá. Fica pagando mais 22 prestações. É um tormento voluntário, é um sofrimento. E aí, Delfino de Gerardin vem falando a respeito da verdadeira infelicidade, né? Ele vem dizendo que a infelicidade verdadeira não é aquilo que a gente projeta como infelicidade, não é aquilo que a gente supõe que seja a infelicidade. Porque, de uma maneira geral, nós vemos a infelicidade na miséria, na falta de comida, naquele credor exigente que nos cobra quando nós não temos dinheiro, no berço vazio daquela criatura que se foi antecipadamente, nos sofrimentos, na morte em si, no coração partido pelas traições, nas misérias dos orgulhosos que gostariam de vencer de ouro e que se escondem com dificuldade na nudez dos farrapos da vaidade. Essa verdadeiramente é uma infelicidade, mas, porém, para todos aqueles que veem pura e simplesmente um presente. Porque a verdadeira infelicidade ela está caracterizada nas consequências do fato. Quer ver uma grande felicidade? Estudei, ralei, passei 4 anos estudando para fazer um concurso, fui aprovado. Que felicidade! Meu Deus, aquele é o melhor dia da minha vida. Mas a vaga era para Cajazeiras, e eu moro em Campina Grande. 2 meses depois já tenho infelicidade porque eu estou trabalhando em Cajazeiras. Como nós somos? Porque a gente quer tudo em plenitude. E vamos projetar isso para um futuro, para a verdadeira felicidade do plano espiritual. Às vezes a gente tem que ter um aprendizado mais duro aqui, para que a gente possa adquirir o entendimento necessário para mudar a nossa vida, a nossa trajetória. E as consequências desse sofrimento vai ser uma postura diferente no futuro, a possibilidade de uma reencarnação em melhoria, vivendo com mais tranquilidade. Aí está caracterizado a verdadeira felicidade projetada numa consequência. Aquelas pessoas que bem sofrem, né, que entendem o porquê sofrem. Porque é preciso a gente se transportar para além da vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. As infelicidades, na maioria das vezes, desse momento em que vivemos na Terra, e principalmente no que se diz de cunho material, cessa com a vida corporal, desde que nós façamos essa construção de entendimento. E vai encontrar a compensação na vida futura. Não é isso que Jesus diz no Sermão das Bem-aventuranças? É para eles o reino de Deus. E onde é que fica o reino de Deus? No momento
Não. A gente vê aí a cultura da ostentação, que vai desde a cultura popular até algumas culturas religiosas. Que eu vou ser feliz se eu tiver agora e se eu mostrar agora. Eu vou ser feliz se eu tiver com dificuldade e pegar aquilo como prova da minha fé e doar para a obra de Deus, porque eu terei em dobro, eu terei em triplo imediatamente. E aí nós nos frustramos nessa perspectiva. Porque a visão de Deus, infinitamente sábio, é a promoção da sua criatura, mas a promoção verdadeira. Vida em abundância não é vida cheia de apetrechos, é vida plena. Para eu viver plenamente, eu não preciso estar pautado nessas coisas da matéria. Isso que nós temos dificuldade ainda de entender. E a infelicidade, Delfino de Gerardim vem falando nesse item, se mostra muitas das vezes sobre uma nova face. E ele vem falando sobre isso. Ele diz que a infelicidade, na maioria das vezes, é a alegria falsa. Aquele momento alegre que a gente vive ali e que a gente perde os parâmetros de tudo. E que projeta uma infelicidade já para agora. Quando eu era jovem que ralava meus calos e bebia, depois da alegria momentânea de meia hora, vinha a sensação de não ter mais dinheiro, vinha a frustração de não ser o que eu projetava, e ainda vinha a miserável de uma ressaca, proveniente do estrago que eu fazia no meu corpo físico, que se projeta até hoje. Eu parei de beber em 97, já faz 21 anos. E até hoje tem esse estômago, né, fragilizado. Gente, a impressão que fica nos nossos campos verdadeiros é impressionante. Tem horas que eu tomo um gole de Coca-Cola e o meu resisto ainda vem de bebida alcoólica misturada à Coca-Cola. 21 anos depois. Se fosse uma coisa boa, eu não me lembraria. Às vezes eu leio uma lição do Evangelho, no outro dia eu estou esquecido. Tem mais coisa ruim e a gente lembra. É para acordar você, para dizer, olha, acorda, menino. Segue em frente, aquilo ali, ó, se tu for, depois o cara está doente, nunca mais eu faço isso. Termina fazendo. O prazer egoísta, aquele prazer que é só meu, né? O rir junto, não o rir de mim. A fama esganadora, que é passageira. A agitação fútil, a louca satisfação da vaidade, que faz calar a consciência. Tudo isso é infelicidade porque transmite para o futuro. E ninguém transgride impunemente as leis de Deus sem fugir das responsabilidades desses atos. A gente vai ter que aprender. Esse repouso enganador, muitas das vezes, traz para nós outros as provações, porque a nossa alma, o nosso espírito, ele fica enfraquecido nesse repouso, nessas coisas boas. E aí nós tendenciamos à indiferença, ao egoísmo. A gente quer sempre a merenda e o recreio na escola, porque para a lição, para a prova, eu tenho que me esforçar e tenho que estudar. É como na parábola do semeador. Jesus fala que a semente foi colocada no lugar entre espinheiros. O que é que acontece? Os espinhos sufocam aquela semente e ela não consegue brotar. É quando nós nos pautamos nessas felicidades, nessas alegrias momentâneas. Porque as tristezas, as dores, os sofrimentos, as angústias, a melancolia, ela vai fazendo com que nós murchemos em nossa vontade. E a gente só quer a fuga, só quer o que traz alegria, só quer o que traz conforto. Então, é interessante a gente refletir sobre isso. François de Geneve também fala sobre um aspecto importante
da infelicidade, que é a melancolia. A gente se sente melancólico, tediosos. Muitos de nós não temos a capacidade de ficarmos num ambiente sozinho conosco mesmo. A gente tem que passar o tempo. Mas às vezes a gente não procura uma boa coisa para passar o tempo. Esse Espírito, ele vem dizer que isso se dá porque nós estamos comprometidos com responsabilidade. E a gente anseia a liberdade plena do Espírito e a felicidade plena. E a nossa condição atual não suporta isso. Então a gente quer a fuga. E aí vem o desânimo, o enfraquecimento, o abatimento. Uma questão de indiferença. Você fica indiferente com os outros. Porque você centra em si mesmo, no egoísmo. E aí essa melancolia, ela toma conta da gente. E às vezes leva à depressão. Então ele nos aconselha a resistir com energia quando isso acontecer, quando essas impressões enfraquecerem a nossa vontade. Porque nós temos que nos lembrar que nós temos tarefas a cumprir, temos compromissos na terra, temos uma missão a cumprir. E temos que nos esforçarmos-nos e sermos corajosos para suportar quando os deveres nos oprimem, quando as preocupações chegam à nossa causa, quando os desgostos superam a nossa expectativa. Porque às vezes um filho que nos dá desgosto é o nosso principal compromisso reencarnatório. O compromisso era alinhar aquele que nós desvirtuamos. E a gente muitas das vezes foge desses compromissos. Aquela pessoa difícil que está junto com a gente, que nos traz essa ideia de deixar para lá, não quero mais saber. Mas você não consegue se desvincular. É um compromisso. O tempo está aí, né? Então, para que a gente possa ilustrar um pouco a felicidade, conta uma história que um jovem rapaz, filho de um rico mercador, estava à procura do segredo da felicidade. E descobriu que num deserto, bem distante, havia um castelo e que lá vivia um sábio que poderia trazer esses segredos para ele. Então, depois de viajar muito, encontrou esse castelo. Adentrou, viu salas amplas com grande movimento, atividade intensa naquele local. Todos acorrendo para consultar esse sábio, que ele identificou logo, porque afinal de contas estava cercado de gente. E ele teve que esperar algum tempo para ser atendido. Quando chegou a sua vez, o sábio o ouviu com atenção. Mas disse que naquele exato momento ele não poderia explicar qual era o segredo da felicidade. Sugeriu então que ele fizesse um passeio pelo castelo e entregou-lhe uma colher de chá com 2 gotas de óleo. E disse que enquanto ele estivesse caminhando no quartel, ele carregasse aquela colher sem deixar com que as 2 gotas de óleo caíssem. E o rapaz começou a subir a escada, descer a escada, andar para lá e para cá, com extremo cuidado, com os olhos fixos na colher para não perder as 2 gotas de óleo. Andou por 2 horas aproximadamente e retornou à presença do sábio. E esse lhe perguntou: você viu a tapeçaria persa que está na minha sala de jantar? Ele disse que não. Você notou o jardim que circunda o meu palácio? Levou 10 anos para ser cultivado. Você viu os pergaminhos da minha biblioteca? E o rapaz, envergonhado, disse que não tinha notado nada daquilo. Ele disse: então, diante disso, eu não posso dizer qual é o segredo da felicidade. Tome mais 2 gotas de óleo e siga o mesmo percurso. Dessa vez, prestando atenção no que está à sua volta. E o rapaz saiu, dessa vez, mais aliviado. Começou a ver as obras de arte, começou a ver o jardim, começou a ver as montanhas, as delicadezas das flores, tudo, enfim. Quando voltou para a presença do sábio, conseguiu falar para ele, relatar pormenorizadamente. E aí o sábio olhou para ele e perguntou: cadê as 2 gotas da colher? Ele olhou, estava sem, tinha derramado.
Então o sábio lhe disse: esse é o único conselho que eu posso lhe dar acerca do segredo da felicidade. É justamente você saber admirar as coisas do mundo sem perder as 2 gotas de óleo. Ou seja, você admirar as coisas do mundo sem se descuidar das suas responsabilidades na terra. E a responsabilidade maior na terra que nós temos é a condução própria. Se a gente, cada um de nós, conseguir se conduzir, já conseguiu ganhar a reencarnação. Então, que a gente possa refletir sobre isso, que o mundo ele anda repleto de atrativo, de propostas sedutoras, mas nós, na maioria das vezes, gastamos nosso tempo, nossa saúde, nossa vida, com coisas belas e agradáveis, mas, porém, estas podem comprometer, podem nos afastar dos nossos reais objetivos. Cada um de nós carrega dentro da nossa consciência a nossa verdadeira missão, aquela que foi confiada por Deus, o nosso compromisso no plano reencarnatório. Assinamos lá embaixo do plano reencarnatório. Aceito. Não tem como recusar. E um dia vamos ser cobrados pela consciência através desse contrato e, obviamente, na consciência também estão as leis e as diretrizes de Deus para que possamos cumprir satisfatoriamente os nossos compromissos. Precisamos alcançar o equilíbrio, viver no mundo sem nos deixar seduzir por ele. Quando você escuta um tum, que o pezinho começa a bater, que vai subindo, cuidado, cuidado. Principalmente nessa cultura nova, porque, pelo amor de Deus, eu não sei se acontece com vocês. Eu escuto um negócio de manhã, eu tenho que fazer evangelho durante o dia todinho para sair aquela frase da minha cabeça. É um hipnotismo. Daqui a pouco você está dançando, daqui a pouco você está dentro, daqui a pouco você está achando bom, daqui a pouco você está compartilhando. Então, precisamos não nos comprometermos, né, com o mundo, admirar, né, sem comprometer, termos o discernimento, aprender sem negligenciarmos, sem abandonar os nossos verdadeiros e inadiáveis deveres. O roteiro da felicidade? Tem. Evangelho de Cristo. Está lá. Se a gente pegar o Sermão do Monte e colocar ali e buscar seguido, está aí o segredo da felicidade. Sermos mansos e humildes de coração, sermos brandos e pacíficos, sermos misericordiosos, amar o nosso próximo, até o ponto de um dia, quem sabe, amar os nossos inimigos, perdoar as ofensas, praticar o bem, julgar mais a nós mesmos do que o outro, buscar trazer para a nossa vida aquilo que Jesus recomendou como condição absoluta para a felicidade futura, que é a caridade. Amai ao próximo como a ti mesmo. Foi aí que ele colocou a caridade como recomendação, porque quando a gente ama o próximo, a gente faz por ele, como gostaria que fizessem por nós. E aí está o roteiro, né? O Evangelho de Jesus. Porém, para quem deseja sinceramente investir na sua felicidade, é uma escolha. Jesus falou no seu Evangelho, a porta estreita e a porta larga. Cabe a cada um de nós a escolha. Cristo colocou o livre-arbítrio como condição para alcançar esse objetivo de felicidade. Quando ele diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, meus amigos, que a gente possa fazer as nossas escolhas, que a gente possa adquirir parâmetros para enxergar a verdadeira felicidade, que a gente tenha força buscado no Evangelho de Cristo para fomentar o interesse de nós outros em buscar o entendimento necessário do que é felicidade real, do que é infelicidade real. Que tenhamos forças, que tenhamos fé, que nos conectemos a esse Mestre maior todos os dias e busquemos trazer Ele para os nossos lares, que possamos dar ouvido aos nossos mentores, abrir os nossos corações verdadeiramente ao amor, porque aí nós abrimos as nossas percepções e com certeza Ele só necessita disso
para chegar com maior profundidade a cada um de nós. Agradeço imensamente a oportunidade de estar nessa noite maravilhosa com vocês. Desejo que Jesus abençoe vocês e todas as famílias aqui representadas. Boa noite. Muito obrigada, professor, por compartilhar esse banquete espiritual conosco. Relembrando a vocês as atividades da casa, nas segundas-feiras nós temos o estudo do Livro dos Espíritos a partir das 8 horas da noite. Sintam-se todos convidados, será uma honra recebê-los para este estudo conosco. Nas terças-feiras, as reuniões públicas e nas quartas-feiras tem um passe magnético, a partir das 7h30, né? Socorro, 7 horas. Na próxima sexta-feira, 13/4, no programa Espiritismo e Você, através da web rádio Chico Xavier, a partir das 16 horas, estará sendo... A rádio recebe Talhos de Taços, né? Com o tema A Importância do Evangelho no Lar. Bem, assim, oportuno para o que Fialho nos deixa como mensagem, né? Como recomendação, a questão do Evangelho no Lar. 14/4, que será o próximo domingo, não, o próximo sábado, será o dia da realização daquele workshop que nós estamos vindo sempre anunciando sobre o suicídio e aborto, que será realizado na AME. Será a partir das 14 horas. Um tema assim, bastante oportuno, que é interessante que, principalmente trabalhadores das casas espíritas, que vá para uma atualização e uma abordagem tão necessária nesses tempos, né, que a gente vê tantos episódios de suicídio. Relembramos aqui a necessidade, a importância do Evangelho no lar. Pedimos também, estamos reiterando esse pedido de orações, para nas orações diárias de vocês peçam pelos suicidas e pelas aquelas pessoas que têm ideação suicida. Estamos precisando dessa vibração e dessas preces, então não esqueçam, façam vocês, peçam alguém, até de outra denominação, outra religião, que rezem o nosso planeta, o nosso país, clama por esse tipo de oração. E também pedimos que continuemos rezando pelos irmãos da Síria, né? Durante a prece final, a gente vai diminuir as luzes. Quem está vindo a primeira vez, ninguém se assombre que não é nada de extraordinário. É apenas para ficar mais um momento mais propício para a meditação, para a gente fazer uma oração bem interligada com o alto mesmo. E antes da prece final, eu trouxe aqui uma pequena mensagem de Emmanuel, que foi psicografada por Chico Xavier, que é: o auxílio virá. O problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração. E de tão amargo que talvez não possas comentá-lo de pronto. Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. Entretanto, não esmoreças. Abraça o dever que a vida te assinala. Serve e ora. A prece te renovará as energias. O trabalho te auxiliará. Deus não nos abandonará. Faze silêncio e não te queixes. Alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá. Por meios que desconhece, mas Deus permanece agindo. Que assim seja. Então, nossa irmã Jaqueline para a prece final e Maria para a fluidificação das águas.